Espírito Santo, limpe minha casa e remove toda maldição espiritual. Oração poderosa. Às vezes, o problema não está nas pessoas, mas no que habita o ambiente ao redor delas. Você acorda cansado mesmo depois de dormir. Sente o ar pesado dentro de casa. Os dias se tornam mais difíceis sem motivo aparente e há uma sensação constante de que algo invisível está drenando suas forças. As conversas terminam em silêncio, os sorrisos diminuem e até o descanso parece distante. Não é apenas coincidência, é um sinal. Há algo espiritual tentando permanecer onde a presença de Deus quer reinar. Quando o lar perde a paz, é o Espírito Santo quem desperta o coração e diz: é hora de limpar, é hora de libertar. Muitos acreditam que basta abrir as janelas ou acender uma vela para espantar o mal, mas o que realmente purifica um lar é a presença viva do Espírito Santo. Ele não entra apenas para observar, mas para restaurar o que foi quebrado no silêncio. Quantas vezes você sentiu que sua casa já não é a mesma, que há um peso que as palavras não explicam? Talvez você tenha percebido que os conflitos aumentaram, as finanças travaram, os relacionamentos esfriaram e o clima ficou denso. Isso não é acaso, é batalha espiritual. E o Espírito Santo quer te mostrar hoje que não há maldição que resista à fé de quem clama por libertação. A palavra diz em Salmos 91:10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa promessa não é simbólica, é real. Deus está dizendo que há uma proteção reservada para os lares que o convidam a habitar. E quando o Espírito Santo é chamado, ele não apenas visita, ele permanece, ele limpa, restaura, protege e transforma o lar em território sagrado. Hoje, esta oração não é apenas um pedido, é uma decisão. É o ato de abrir as portas espirituais da sua casa e declarar: aqui o mal não entra mais. Se você sente que precisa recomeçar, que há algo precisando ser removido, esta é a sua hora. Fique até o final, porque nesta oração o Espírito Santo vai tocar onde ninguém mais consegue alcançar. Prepare-se. O poder de Deus vai atravessar sua casa agora. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que sem o teu poder nada pode ser restaurado, nada pode ser limpo, nada pode ser transformado. Entra neste lar com a força que vem dos céus e toca o que está escondido nas sombras. Que o teu fogo consuma toda a raiz de maldição, todo laço invisível que tenta se alimentar do cansaço, da tristeza e da discórdia. Sopra sobre este ambiente o teu vento de santidade e desfaz as cadeias que prendem a paz. Remove o que os olhos não veem, mas o coração sente. Aquela inquietação, aquele peso, aquela energia que perturba os dias e as noites. Que a tua presença percorra cada canto desta casa e traga à tona tudo o que precisa ser exposto, confrontado e destruído pela tua glória. Espírito Santo, onde tu estás, o mal não resiste. Onde tua luz chega, as trevas fogem. Por isso, neste instante, eu te peço, toma posse deste lar como território sagrado. Que tua presença se instale nos lugares mais esquecidos, nos objetos, nas paredes, nas memórias que ainda guardam dor. Que nada permaneça oculto diante do teu olhar e que cada ambiente seja lavado pelo poder que flui de ti. Nenhum espírito de confusão, inveja, opressão ou medo tem autoridade sobre esta casa, porque agora ela é cercada pela tua presença. Que os anjos do Senhor se posicionem como guardiões em cada porta e janela, e que nenhum mal atravesse os limites deste lar. Espírito Santo, que o teu poder seja como um rio que corre entre os cômodos, purificando, restaurando e trazendo vida onde antes havia desânimo. Tira das paredes o peso das palavras ditas em raiva, das lágrimas derramadas em silêncio, das orações feitas em desespero.
Transforma o ar pesado em leveza, o frio espiritual em calor de fé. Que cada respiração dentro desta casa seja um testemunho da tua presença viva e que cada passo dado neste chão traga sensação de paz e segurança. Espírito Santo, que o mal se retire, que os pensamentos negativos percam força e que a serenidade volte a reinar como sinal do teu domínio. Hoje, Espírito Santo, eu te convido a entrar como guerreiro e como consolador. Que teu poder combata toda força contrária e que teu amor envolva cada pessoa que mora neste lar. Que o teu fogo destrua o que veio para ferir e que a tua paz reconstrua o que foi quebrado. Nenhum feitiço, maldição ou palavra contrária resistirá à tua presença. Que o inimigo seja expulso e que o teu nome seja exaltado. Que cada barulho noturno sem explicação se cale. Que cada sensação de medo desapareça e que no lugar do temor floresça a confiança. Espírito Santo, este lar é teu e onde tu reinas, o caos perde o poder. Espírito Santo, acende tua chama em cada coração e desperta a fé adormecida. Que as pessoas desta casa sintam o renovo vindo de ti, que o desânimo seja arrancado e que a alegria do Senhor volte a ser força. Toca nas mentes confusas e traz clareza. Toca nos corpos cansados e derrama vigor. Toca nas almas feridas e faz brotar cura. Que cada canto desta casa ecoe tua presença como um hino silencioso de adoração. E quando alguém entrar aqui que perceba, não pelo olhar, mas pela alma, que este lugar é habitado por ti. Espírito Santo, purifica este lar com a autoridade do céu. Que as paredes testemunhem a tua glória, que o teto se torne escudo contra o mal e que o chão seja consagrado como altar de paz. Remove todo resquício de maldição hereditária, toda palavra negativa lançada, todo sentimento que abriu brecha para a escuridão. Que esta casa seja, a partir de hoje, território santo, morada da tua presença e sinal da tua fidelidade. Que nada impeça a tua ação e que a tua luz permaneça acesa, iluminando os caminhos, transformando a atmosfera e consagrando este lugar como santuário de vitória. Espírito Santo, muitos lares estão limpos por fora, mas feridos por dentro. As paredes estão intactas, mas os corações estão quebrados. Há sorrisos que escondem dores antigas, palavras que soam leves, mas carregam cicatrizes profundas. E é por isso que hoje eu te peço, passa com teu poder por dentro desta casa, não apenas pelos cômodos, mas pelas almas que habitam aqui. Toca as lembranças que sangram em silêncio, as mágoas que ficaram presas no tempo, os traumas que o coração tenta esquecer. Que a tua presença entre onde ninguém mais consegue entrar, nos pensamentos cansados, nos sentimentos reprimidos, nas feridas emocionais que ainda sangram mesmo sem serem vistas. Espírito Santo, limpa o invisível, cura o que os olhos não percebem e traz descanso onde há dor escondida. Espírito Santo, renova os laços que o sofrimento tentou quebrar. Onde o orgulho ergueu muros, coloca humildade. Onde o silêncio criou distância, coloca diálogo. Onde a ofensa deixou marcas, planta o perdão. Que o teu amor percorra cada relação dentro deste lar. Pais e filhos, irmãos, marido e esposa, familiares distantes. E restaure o que parecia impossível de ser restaurado. Tu és especialista em transformar feridas em testemunhos e lágrimas em sementes de recomeço. Que toda palavra dita em raiva seja apagada e que o peso do passado perca o direito de ferir o presente. Espírito Santo, muitas vezes as pessoas tentam esconder suas dores, mas o Senhor conhece cada lágrima que caiu em silêncio. Tu sabes onde está o vazio, onde mora o medo, onde a esperança se perdeu. Por isso, toca com tua ternura onde o coração desistiu. Toca nas memórias que machucam e transforma-as em sabedoria. Cura os traumas que se repetem como ecos e interrompe o ciclo de dor que se transmite de geração em geração. Que o amor volte a morar aqui e que o riso volte a encher este lar com sons de paz.
Espírito Santo, quando a ferida é curada, o ambiente muda. As palavras ficam mais leves, o olhar se torna mais terno e até o ar parece diferente. Que isso aconteça agora neste lar. Que cada pessoa sinta o toque da tua cura, não como emoção passageira, mas como transformação permanente. Que o peso das lembranças ruins seja substituído pela gratidão de ter sobrevivido. Que a tristeza dê lugar à serenidade e o desespero se transforme em confiança. Tu és o Consolador, e quando teu consolo chega, não há dor que permaneça. Espírito Santo, renova os sentimentos que estão adormecidos. Desperta a vontade de recomeçar, a coragem de perdoar, a capacidade de amar sem medo. Onde a culpa coloca libertação, onde a vergonha coloca dignidade, onde há arrependimento coloca restauração. Que este lar aprenda a respirar novamente. Não o ar pesado das ofensas e mágoas, mas o sopro leve da paz que vem de ti. Que cada pessoa sinta que foi alcançada pela tua misericórdia e que o passado já não tem mais poder de ferir o que o Senhor decidiu curar. Espírito Santo, ensina-nos a viver sem carregar o que já foi curado. Que ninguém volte ao lugar da dor para reviver o sofrimento, mas sim para testemunhar o milagre. Que este lar se torne exemplo de superação, símbolo de perdão e refúgio de amor. Tira de cada mente o hábito de relembrar o mal e coloca o desejo de olhar para o futuro com fé. Que os que entrarem aqui sintam a presença da tua paz, como se o próprio céu tivesse decidido habitar entre estas paredes. Espírito Santo, cura o invisível, restaura o que estava destruído e transforma as feridas em marcas de vitória. Espírito Santo, há lares onde tudo parece normal, mas existe algo que consome a harmonia em silêncio. Pequenas discussões sem motivo, dores que voltam sem explicação, obstáculos que surgem sem razão aparente, sinais de que há correntes espirituais ocultas tentando dominar o ambiente. Hoje eu te peço, Espírito Santo, manifesta o teu poder e quebra cada grilhão invisível que tenta prender esta casa. Que toda força espiritual contrária seja desfeita pela tua autoridade. Que nenhuma palavra maldita, inveja, praga ou encantamento encontre abrigo neste lar. Onde o inimigo lançou confusão, lança tua paz. Onde ele plantou discórdia, planta união. Que tudo o que o mal construiu secretamente seja arrancado pela raiz e lançado fora, sem direito de retorno. Espírito Santo, o teu poder não conhece limites. Não há maldição que resista à tua presença, nem corrente que permaneça quando o teu fogo toca. Que os laços formados por inveja, olho mau, feitiço ou rancor sejam destruídos agora. Purifica este lar daquilo que foi dito, feito ou pensado contra ele. Que toda palavra contrária pronunciada, toda intenção sombria e toda energia de destruição se desfaçam diante do teu nome. Que nenhuma obra do inimigo prospere e que a tua justiça reine sobre este lugar. Que o teu poder percorra cada canto, limpando o ambiente e restaurando a serenidade que só vem de ti. Espírito Santo, muitos dos ataques espirituais começam de forma sutil, na tristeza que não passa, na irritação constante, na falta de vontade de orar. Mas o Senhor conhece as raízes de cada um deles. Por isso agora arranca o mal pela origem. Rompe as amarras que prendem os pensamentos negativos, destrói as correntes que alimentam o desânimo e desativa toda influência que impede o crescimento desta família. Que o teu poder entre como luz em cada mente, dissipando as trevas e trazendo clareza espiritual. Que cada pessoa neste lar sinta o peso caindo e a liberdade nascendo. Espírito Santo, desarma as armadilhas do inimigo que foram lançadas no invisível. Que toda maldição herdada, toda influência de palavras proferidas com ódio ou inveja e toda tentativa de bloqueio espiritual sejam anuladas. Que este lar se torne terreno inviolável, selado pela tua presença. Que o inimigo perca o caminho de entrada e que o teu exército celestial guarde cada porta, cada janela, cada coração.
Que o mal seja desmascarado e expulso, sem poder de retorno, e que a paz do Senhor se estabeleça como decreto eterno dentro desta casa. Espírito Santo, toca nas mentes e remove o medo. Que ninguém aqui viva sob a sombra da insegurança espiritual, mas sob a certeza de que o Senhor reina. Que os moradores desta casa sintam o renascer da confiança, a leveza que vem da libertação e o descanso de quem está protegido pelo teu poder. Que cada oração feita aqui seja ouvida, cada lágrima seja transformada em força e cada palavra pronunciada seja instrumento de bênção. Que a tua presença purifique o ambiente e o som da tua voz ecoe no coração de cada um, dizendo: o mal não tem mais poder sobre este lar. Espírito Santo, eu declaro pela fé que todas as amarras espirituais foram quebradas, que a luz substituiu a escuridão, que a paz venceu o medo e que o teu poder selou este lar para sempre. Que este ambiente seja consagrado como santuário de libertação, onde o inimigo não pisa, onde a maldição não entra e onde o teu nome é exaltado. Que o teu fogo continue ardendo, vigiando, protegendo e mantendo este lar em constante pureza espiritual. Espírito Santo, permanece aqui, e onde tu estás, nada do mal permanece de pé. Espírito Santo, muitos acreditam que precisam fugir para recomeçar, mas o verdadeiro novo começo começa onde se decide entregar o controle ao teu poder. Quando o lar está em desordem, quando o coração está cansado e as forças parecem ter acabado, é o teu toque que transforma o caos em harmonia. Hoje eu te peço que entres neste lar e restaures a ordem divina. Coloca a tua mão sobre cada área que está fora do lugar. Relacionamentos quebrados, sonhos esquecidos, planos interrompidos, sentimentos adoecidos, e organiza tudo conforme a tua vontade. Que cada ambiente se torne símbolo de recomeço, que cada vida volte a respirar esperança e que o passado não tenha mais autoridade sobre o presente. Espírito Santo, recomeçar não é apagar o que passou, é aprender a caminhar com novos olhos, guiados pela tua luz. Por isso, quebra os ciclos de repetição que aprisionam esta casa. Que as falhas do passado não sejam repetidas, que as dores antigas não voltem a se instalar, e que toda lembrança de fracasso seja transformada em testemunho de vitória. Que as pessoas que vivem aqui compreendam que o tempo da restauração chegou e que tu és o arquiteto de uma nova história. Que as ruínas emocionais sejam reconstruídas sobre fundamentos firmes e que cada pedra colocada por ti se torne sinal da tua fidelidade. Espírito Santo, traz direção para o novo tempo. Onde havia desânimo, coloca propósito. Onde havia dúvida, planta convicção. Onde havia medo de tentar outra vez, derrama coragem. Ensina esta casa a caminhar sob tua ordem, com disciplina, paz e sabedoria. Que cada decisão seja tomada com teu conselho e que nenhuma escolha seja feita guiada por impulsos humanos, mas pela voz que vem do alto. Que o teu sopro inspire novos planos, novas atitudes e novas palavras. Que o recomeço desta casa seja marcado pela tua presença e sustentado pela tua graça. Espírito Santo, que o ambiente físico também reflita o novo. Que o lar se torne leve, iluminado, cheio de vida. Que os cômodos carreguem a paz e a energia de um lugar consagrado. Onde antes havia sombra, entra com claridade. Onde havia silêncio de desânimo, traz louvor. Onde havia vazio, enche de sentido. Que o teu poder vá além da aparência e transforme até o ar que se respira. Que as pessoas que entrarem aqui sintam que algo mudou. Não apenas nas paredes, mas nas almas que habitam este espaço. Espírito Santo, recomeçar sob a tua ordem é ter coragem de deixar o que não serve mais. Por isso, ajuda cada pessoa deste lar a se desprender do que impede o avanço. Ressentimentos, culpas, medos, lembranças que já cumpriram o seu tempo.
Ensina-os a abrir espaço para o novo, a confiar no processo, a aceitar a tua condução. Que cada manhã seja uma oportunidade de renascer e cada noite um lembrete de que o Senhor ainda está no controle. Que a tua presença mantenha viva a chama da renovação e que mesmo em meio às provações, a fé nunca se apague. Espírito Santo, consagra este recomeço, que este lar seja reconstruído sobre a rocha da tua vontade, que a paz reine nos gestos, nas palavras, nas decisões e nas intenções, que cada coração aprenda a esperar no tempo certo, a semear com fé e a colher com gratidão. Que a tua voz seja ouvida em cada escolha e que o teu Espírito dirija cada passo. Hoje, este lar se levanta sob nova direção, a direção celestial. E sob o teu comando, Espírito Santo, não haverá mais confusão, nem medo, nem atraso, porque tudo o que for ordenado por ti florescerá, prosperará e permanecerá para sempre. Espírito Santo, tudo o que está dentro de uma casa carrega história. Móveis, paredes, quadros, objetos esquecidos em gavetas, lembranças guardadas em silêncio. Há lugares que parecem neutros, mas que absorveram lágrimas, palavras e dores do passado. Por isso, hoje eu te peço, passa com teu poder sobre cada canto deste lar. Purifica os ambientes, os detalhes e os espaços onde a presença do mal tentou se esconder. Que cada parede que presenciou discussões seja tocada pela tua paz. E que o chão, que recebeu passos cansados e corações feridos, seja agora consagrado pela tua presença. Que o teu poder percorra este ambiente como vento de renovação, expulsando o que não vem de Deus e restaurando o equilíbrio espiritual que havia sido perdido. Espírito Santo, toca nos objetos que fazem parte desta casa. Se há algo que foi usado, consagrado ou entregue com intenções erradas, purifica com teu fogo e transforma em símbolo de bênção. Se há itens que carregam lembranças de dor, desliga-os de qualquer energia que os prenda ao passado. Que cada objeto seja santificado pela tua presença e usado apenas para o bem. Onde o inimigo tentou se alojar por meio de pertences, quebra essa ligação agora. Que o teu poder desfaça toda influência oculta, todo vínculo espiritual que tenta roubar a paz deste lar. Que cada item aqui dentro passe a servir como instrumento de luz, não de peso. Espírito Santo, que o ar deste lar seja limpo. Que o teu sopro atravesse cada cômodo e transforme a atmosfera. Onde o ambiente é carregado, torna-o leve. Onde há silêncio de opressão, traz louvor. Onde há sensação de desânimo, derrama alegria. Que até o som que ecoa neste lugar mude, que as palavras negativas percam força e que as conversas sejam guiadas pela sabedoria que vem de ti. Que a tua presença se torne tão real que até o clima físico desta casa mude. Que cada pessoa que entrar aqui sinta paz, mesmo sem entender porquê. Que perceba a diferença que o teu poder causa quando decide habitar um lugar. Espírito Santo, visita os lugares esquecidos, o quarto escuro, o armário trancado, o canto onde ninguém vai há muito tempo. Onde há poeira acumulada, há também lembranças não resolvidas, objetos que guardam energia do passado, sentimentos que precisam ser libertos. Entra ali, Espírito Santo, e faz limpeza completa. Tira o velho, remove o inútil, elimina o que carrega peso espiritual. Que nada deste lar sirva de brecha para o inimigo agir. Que cada espaço, por menor que seja, se torne morada de paz e pureza. Espírito Santo, toca nas portas e janelas desta casa, que nenhuma entrada sirva de passagem para o mal. Coloca teu selo sobre elas e faz com que apenas a tua presença tenha autoridade para entrar. Onde o inimigo tentou deixar rastros, apaga-os. Onde ele tentou criar rotas, bloqueia-as. Que os ventos que entrarem por estas janelas tragam apenas bênçãos. E que a luz do sol que atravessa este lar seja símbolo do teu poder, iluminando tudo o que estava escondido.
Que as trevas sejam expulsas e que o ambiente se encha de serenidade, pureza e harmonia espiritual. Espírito Santo, transforma este lar em templo da tua presença. Que o teto seja escudo contra todo ataque espiritual. Que o chão seja firme como o alicerce da fé e que cada parede reflita a paz que só vem de ti. Que a tua presença permaneça constante, não como visitante, mas como morador. Que a limpeza espiritual seja completa, não apenas do que se vê, mas também do que se sente. E que a partir de hoje, este lar seja conhecido como um refúgio de luz, onde nenhuma força maligna ousa permanecer, porque o Espírito Santo de Deus habita aqui com poder, autoridade e glória. Espírito Santo, quando a fé de um lar enfraquece, o inimigo encontra espaço. As orações cessam, a esperança se apaga e o desânimo começa a ocupar o lugar da confiança. Hoje, eu te peço, reacende a chama da fé dentro desta casa. Que cada coração volte a acreditar, que cada alma sinta o fervor da tua presença e que cada palavra proferida seja movida pela certeza de que o Senhor está agindo. Que as dúvidas se calem e que o teu poder desperte uma fé que não se abala diante das circunstâncias. Espírito Santo, fortalece os que oram cansados, anima os que estão desmotivados e mostra que, mesmo no silêncio, Deus continua operando. Espírito Santo, que a fé não dependa de resultados, mas de convicção. Ensina cada pessoa deste lar a confiar, não pelo que vê, mas pelo que crê. Que mesmo quando as respostas parecem demoradas, a confiança permaneça firme, sabendo que o tempo do Senhor é perfeito. Que cada oração feita aqui suba aos céus com sinceridade e seja respondida com poder. Fortalece as mãos que desistiram de orar, levanta os joelhos que pararam de se dobrar e acende novamente o desejo de buscar tua presença todos os dias. Que a oração não seja hábito esquecido, mas rotina de fé viva e constante. Espírito Santo, levanta os líderes espirituais dentro desta casa, pais, mães, filhos, para que cada um se torne um intercessor. Que a fé não dependa de uma pessoa, mas seja sustentada por todos. Onde houver divisão, traz unidade. Onde houver fraqueza, derrama força. Onde houver cansaço, renova o vigor. Que o teu Espírito encha cada coração com coragem para resistir ao desânimo e fé para vencer as batalhas. Que o ambiente espiritual deste lar se fortaleça a cada dia, até que o inimigo perceba que não há mais brechas, apenas uma muralha de confiança cercada pelo teu poder. Espírito Santo, ensina esta casa a viver por fé e não por vista. Que mesmo quando as tempestades se levantarem, ninguém aqui perca o foco. Que aprendam a enxergar além das dificuldades e a reconhecer os sinais da tua mão em cada detalhe. Quando algo der errado, que a primeira reação não seja o medo, mas a oração. Que as palavras ditas no desespero se transformem em declarações de fé. Que os moradores deste lar aprendam a chamar o teu nome em cada momento, porque aquele que te invoca nunca é envergonhado. Espírito Santo, traz de volta a alegria da fé simples, aquela que confia como uma criança, que acredita mesmo sem entender. Remove o peso das dúvidas, as perguntas que paralisam e as incertezas que enfraquecem. Que cada pessoa desta casa aprenda a descansar nas tuas promessas e a viver com o coração firme, mesmo quando o mundo balança. Que a esperança volte a ser força, que a confiança se torne escudo e que o amor ao Senhor seja o motivo que une e sustenta esta família. Espírito Santo, sela esta casa com fé inabalável. Que nenhum ataque espiritual consiga romper a confiança deste lar. Que as tempestades passem, mas a paz permaneça. Que as lutas venham, mas a fé prevaleça.
Que as vozes do medo sejam silenciadas e que o som da oração continue ecoando dia e noite. Que cada pessoa aqui saiba que não está sozinha, porque onde há fé, há tua presença. E onde tu estás, Espírito Santo, a vitória garantida, mesmo antes da batalha começar. Espírito Santo, quando a fé é fortalecida, o lar se transforma em campo fértil para os teus milagres. Que cada oração feita aqui produza frutos e cada lágrima derramada se converta em testemunho de vitória. Que as promessas que pareciam distantes se aproximem pela força da confiança e que o teu agir se torne visível nas pequenas e grandes coisas. Ensina cada pessoa deste lar a reconhecer tua presença mesmo nos detalhes simples, no alimento que não falta, na saúde que se renova, na paz que se mantém em meio às lutas. Que a fé deste lar não seja apenas defesa contra o mal, mas ponte que liga o impossível à realidade. Espírito Santo, faz com que cada dia nesta casa seja um lembrete de que o Senhor continua operando, sustentando e honrando os que confiam em Ti de todo o coração. Espírito Santo, há lares que parecem silenciosos, mas escondem batalhas que ninguém vê. O ar está pesado, as palavras se tornaram frias e o ambiente, antes cheio de vida, parece cansado. Hoje, eu te peço, renova a atmosfera espiritual desta casa. Que o teu sopro percorra cada cômodo, dissolvendo toda a carga negativa que se instalou. Remove a opressão invisível, desfaz o desânimo, quebra o ciclo de confusão e restabelece o equilíbrio que vem do alto. Que o ambiente volte a respirar tua presença e que cada respiração dentro deste lar seja sinal da tua paz. Onde havia tensão, que haja leveza. Onde havia tristeza, que surja alegria. Onde havia ruído, que reine o teu silêncio de serenidade. Espírito Santo, muda o clima espiritual que paira sobre esta casa. Onde havia murmuração, planta gratidão. Onde havia medo, derrama confiança. Onde havia distração, desperta vigilância. Que o ambiente deixe de ser palco para a ansiedade e passe a ser refúgio de comunhão. Que cada canto deste lar carregue a sensação de que o céu está por perto. Que a escuridão, que se alimentava do cansaço, seja destruída pela tua luz. Que até o som dos passos e o timbre das vozes mudem, refletindo a presença viva do Senhor. Espírito Santo, faz deste lar um lugar onde se respira fé, onde se sente paz e onde o teu nome é exaltado a cada amanhecer. Espírito Santo, o ambiente muda quando a alma muda, e por isso te peço, transforma os corações para transformar esta casa. Toca nas mentes agitadas, acalma os pensamentos confusos e tira das pessoas o peso da culpa, da preocupação e do medo. Que o interior de cada morador seja restaurado, porque a atmosfera espiritual de um lar é reflexo do que habita dentro de cada um. Que a tua presença seja o centro emocional e espiritual deste ambiente e que o teu consolo preencha os espaços que a tristeza tentou ocupar. Que a esperança volte a ser o perfume deste lar e que a fé se torne a melodia que embala cada momento do dia. Espírito Santo, limpa o ambiente das palavras ditas em raiva, das orações interrompidas, das promessas esquecidas. Remove o peso deixado pelos dias difíceis e substitui por uma atmosfera de louvor e adoração. Que a música que toca aqui exalte teu nome, que as conversas inspirem fé e que o ar seja cheio da tua presença. Que não haja espaço para o ódio, para a inveja, nem para o medo. Que o ambiente se torne tão cheio da tua presença que até o visitante perceba algo diferente, uma paz inexplicável, uma sensação de refúgio e segurança que só vem do Senhor. Espírito Santo, traz alegria espiritual a esta casa. Que o riso volte a ecoar, que os gestos sejam cheios de amor e que a convivência seja leve. Onde o ambiente foi marcado por lágrimas, que floresçam sorrisos. Onde as paredes guardaram lamentos, que agora reflitam gratidão. Que este lar se torne cenário de recomeços,
um lugar onde se aprende a viver na presença de Deus com confiança e alegria. Que o teu poder desfaça toda nuvem de opressão e traga um novo tempo de paz, prosperidade e bênção. Espírito Santo, sela esta renovação com a tua autoridade. Que o mal não volte a habitar aqui, que a confusão nunca mais retorne e que a tua presença permaneça constante. Que o ambiente desta casa seja um convite para a comunhão, um testemunho vivo de que onde o Senhor está, tudo muda. Que esta atmosfera renovada se mantenha firme, alimentada pela oração, sustentada pela fé e iluminada pela tua glória. Espírito Santo, que cada dia comece com tua presença e cada noite termine em tua paz. Porque esta casa agora respira o ar do céu. Espírito Santo, estabelece também o teu reino na forma como o tempo é vivido dentro deste lar. Que cada manhã comece sob o teu comando e que cada noite termine em gratidão. Que os moradores aprendam a valorizar os momentos simples, a mesa compartilhada, o descanso em família, a palavra dita com amor, como expressões do teu governo sobre eles. Que o relógio desta casa obedeça ao teu ritmo e não ao desespero do mundo. Que o tempo gasto em oração seja multiplicado em bênçãos e que os dias sejam longos em paz e curtos em aflição. Que a tua presença transforme o cotidiano em culto e cada gesto em louvor. Espírito Santo, reina também sobre o tempo e faz com que cada segundo vivido aqui tenha propósito, sentido e direção. Porque quando o teu reino está presente, até o tempo se torna sagrado. Espírito Santo, o teu reino não é feito de paredes, mas de corações que te reconhecem como Senhor. Por isso, hoje eu te peço, estabelece o teu governo dentro desta casa. Toma o trono das decisões, o controle das palavras e o domínio das intenções. Que o teu poder reine sobre cada cômodo e que a tua vontade se cumpra em cada detalhe da vida dos que aqui habitam. Que não seja mais o medo a comandar, nem a dúvida a ditar caminhos, mas a tua sabedoria guiando cada passo. Que este lar se torne um reflexo do teu reino, justo, pacífico e cheio da tua presença. Que onde havia confusão, nasça ordem, onde havia tristeza, floresça a alegria, e onde havia trevas, brilhe a luz do teu domínio eterno. Espírito Santo, que cada gesto dentro desta casa seja a expressão do teu amor. Que o modo de falar, de agir e de tratar uns aos outros revele que o Senhor reina aqui. Que as conversas sejam guiadas pela tua sabedoria e as decisões seladas pela tua vontade. Que o egoísmo dê lugar à compaixão, que a indiferença ceda espaço à empatia e que cada atitude se torne uma semente plantada no solo da tua presença. Que o teu reino cresça nesta casa como uma árvore frondosa, com raízes firmes na fé e frutos abundantes em bondade, paciência e mansidão. Espírito Santo, governa sobre os sentimentos deste lar. Onde o desânimo tentou reinar, coloca esperança. Onde o orgulho criou barreiras, coloca humildade. Onde o rancor levantou muros, coloca perdão. Que os corações se tornem território livre da tua graça e que cada um aprenda a servir com alegria e gratidão. Ensina-os a viver segundo os princípios do céu, valorizando o amor acima de qualquer interesse e a comunhão acima de qualquer divergência. Que este lar aprenda a ser exemplo de harmonia e fé, mostrando que o reinado de Deus é mais do que palavras, é vida transformada. Espírito Santo, abençoa o trabalho de cada pessoa desta casa. Que o esforço diário seja guiado pela tua sabedoria. Que o fruto do trabalho seja multiplicado e que nada falte. Que as finanças sejam administradas com discernimento, sem ganância, sem desperdício, e que cada conquista seja motivo de gratidão, não de vaidade. Que a prosperidade venha acompanhada de equilíbrio e generosidade.
Que os recursos que entrarem por estas portas sirvam para abençoar, não apenas para sustentar, e que cada ato de dar seja uma oferta de fé que atrai mais bênçãos e abre portas onde antes havia escassez. Espírito Santo, que o teu reino se manifeste também na saúde, na mente e no corpo dos que moram aqui. Cura o que está adoecido, fortalece o que está enfraquecido e renova o que o tempo desgastou. Que o corpo seja morada do teu espírito e que a mente seja terreno fértil para os pensamentos de paz e confiança. Que nenhuma enfermidade, espiritual ou física, tenha poder de permanecer neste lar, porque onde o teu reino se estabelece, a enfermidade perde autoridade. Que a saúde floresça, que a energia se renove e que a vitalidade volte a ser sentida em cada amanhecer. Espírito Santo, reina sobre este lar com poder, amor e glória. Que a tua presença seja o centro de tudo e que nada aconteça sem o teu consentimento. Que os que entrarem aqui sintam a diferença como se tivessem pisado em solo sagrado. Que as conversas tenham paz, os gestos tenham amor e as decisões sejam guiadas pela tua voz. Que este lar seja a extensão do céu, um lugar onde o mal não entra, onde a luz não se apaga e onde o nome de Jesus é exaltado dia e noite. Espírito Santo, faz deste lar teu reino na terra, para que tudo o que for vivido aqui seja reflexo da tua vontade perfeita. Espírito Santo, as portas e janelas de uma casa são como fronteiras espirituais. Por elas entra a luz, o ar, mas também tentativas do mal de atravessar o que é sagrado. Por isso, hoje eu te peço, coloca teu selo sobre cada entrada deste lar. Que nenhuma energia sombria, nenhuma influência maligna, nenhum espírito de confusão ou desordem consiga cruzar esses limites. Que cada porta seja consagrada à tua presença e cada janela seja guardada pelos teus anjos. Que este lar se torne uma fortaleza espiritual, impenetrável para o mal e completamente acessível à tua luz. Que nada indesejável entre e que tudo o que é puro, bom e santo permaneça. Espírito Santo, passa com teu poder sobre a entrada principal desta casa. Que quem entrar por ela sinta a tua presença e quem sair leve consigo a tua paz. Que esta porta seja como um altar invisível, onde todo o mal é barrado e toda bênção tem permissão para entrar. Que nenhum visitante traga peso, inveja ou palavra contrária. E se alguém cruzar este limiar com más intenções, que o teu poder revele, confronte e neutralize imediatamente. Que o mal não consiga permanecer onde o teu espírito habita. Que este lar seja conhecido nos céus como território protegido, marcado pela tua autoridade e selado pelo sangue do Cordeiro. Espírito Santo, visita as janelas deste lar, cada uma delas. Que a luz que entra seja símbolo da tua presença e que os ventos que passam tragam apenas boas novas. Que nenhuma sombra use essas aberturas como caminho de acesso. Que a tua presença seja a muralha invisível que cerca este lar por todos os lados. Que o mal não encontre brechas, nem nos objetos, nem nos sons, nem nos pensamentos. Que os muros espirituais desta casa sejam altos, firmes e consagrados, e que o inimigo, ao olhar para este lugar, reconheça que aqui reina o poder de Deus. Espírito Santo, protege também as entradas invisíveis, as janelas da mente, as portas do coração. Fecha toda brecha emocional que permite que o medo, o orgulho ou a dúvida entrem e se alojem. Que cada pensamento que tenta corromper a fé seja repreendido e lançado fora. Que a mente dos moradores desta casa seja guardada pela tua sabedoria e o coração por tua paz. Que o mal não encontre abrigo nem dentro nem fora, porque a tua presença é escudo que cerca por todos os lados. Que os lares que pertencem ao Senhor se tornem fortalezas espirituais e que cada mente e coração sejam portas trancadas ao inimigo e abertas somente a ti. Espírito Santo, que cada porta simbolize oportunidade e cada janela esperança. Que
que os caminhos se abram para o bem, que o trabalho prospere, que as bênçãos fluam livremente e que nada impeça o cumprimento da tua vontade. Que o teu vento sopre novas chances e que as portas que o inimigo tentou fechar sejam reabertas pelas tuas mãos. Que tudo o que entrar por estas aberturas venha carregado de luz e propósito. Que a alegria encontre passagem, que o amor encontre morada e que a presença de Deus circule livremente neste lar. Espírito Santo, sela este lar sob tua guarda eterna. Que as portas não precisem de trancas quando o Senhor vigia, que as janelas não precisem de grades quando os teus anjos estão posicionados, que as paredes sejam barreiras contra o mal e o teto um escudo que reflete a tua glória. Que este lar seja refúgio seguro, lugar onde o inimigo jamais pisa e onde o teu nome é exaltado. Que cada amanhecer seja prova da tua vigilância e cada anoitecer certeza da tua proteção. Espírito Santo, torna-te o guardião deste lar, porque onde tu estás, o mal perde o caminho e a paz encontra morada permanente. Espírito Santo, há lares onde as palavras já não tocam o coração. Onde o amor virou costume, a convivência virou silêncio e os gestos de carinho se perderam em meio às mágoas. Mas onde há a tua presença, até o que foi quebrado pode ser reconstruído. Por isso, eu te peço, entra agora neste lar e restaura os vínculos que o tempo e a dor tentaram destruir. Toca nos corações feridos, desfaz os nós do orgulho e coloca novamente a ternura onde havia distância. Que cada membro desta família sinta o teu poder curando o que parecia impossível, dissolvendo o peso das ofensas e reacendendo o desejo de paz. Que o amor volte a ser a linguagem que une e o perdão a ponte que reconstrói o que o inimigo tentou separar. Espírito Santo, a tua restauração não é apenas remendo, é criação nova. Onde houve brigas, cria compreensão. Onde houve frieza, cria afeto. Onde houve desrespeito, cria honra. Remove das palavras o veneno do passado e coloca nelas a doçura da graça. Que cada olhar dentro deste lar volte a enxergar com empatia e que cada gesto seja carregado de respeito e bondade. Toca nas feridas das promessas quebradas e transforma as lágrimas antigas em semente de reconciliação. Que o teu poder una novamente o que foi dividido e prove que quando tu ages, o amor volta a florescer, mesmo no solo da dor. Espírito Santo, derrama sabedoria sobre os relacionamentos desta casa. Ensina a ouvir antes de reagir, a compreender antes de julgar, a amar antes de desistir. Que as conversas não sejam armas, mas pontes. Que os silêncios não sejam muros, mas intervalos de paz. Que a comunicação perdida seja restaurada pela tua presença. E que o diálogo volte a ser o fio que entrelaça os corações. Que cada palavra pronunciada aqui tenha poder de edificar e não de ferir. Que cada gesto seja uma demonstração do teu amor, que ensina, corrige e transforma. Espírito Santo, apaga os rastros deixados pelo orgulho, que nenhum coração resista ao perdão e nenhum erro se torne maior do que a tua misericórdia. Onde alguém foi ferido, traz cura. Onde alguém feriu, traz arrependimento sincero. Que a reconciliação não venha apenas pelas palavras, mas pelas atitudes. Que as feridas abertas sejam costuradas pela tua graça e que os relacionamentos se tornem mais fortes do que antes da queda. Que a humildade se torne o alicerce deste novo tempo e o amor a prova viva de que o Senhor ainda habita entre nós. Espírito Santo, toca especialmente nas famílias divididas, nos casamentos enfraquecidos, nas amizades rompidas e nos laços familiares distantes. Que o teu poder atravesse as barreiras da mágoa e traga reconciliação. Onde o orgulho impediu o abraço, cria um reencontro. Onde a distância apagou o afeto, acende novamente a chama da comunhão. Que o perdão entre não como obrigação, mas como libertação.
Que as pessoas deste lar aprendam que perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas libertar o coração para o que ainda pode florescer. Espírito Santo, sela esta casa com o amor que vem do céu. Que as relações não mais se baseiem em cobranças, mas em graça, não em ego, mas em entrega, não em ressentimento, mas em esperança. Que este lar se torne exemplo de reconciliação e testemunho vivo do teu poder restaurador. Que os visitantes que entrarem aqui sintam o clima de harmonia e percebam que este é um lugar onde o amor foi curado. Espírito Santo, permanece entre estas pessoas, fazendo da convivência um reflexo do teu reino. Um espaço onde o amor recomeça, o perdão floresce e a unidade se torna símbolo da tua glória. Espírito Santo, ensina também os corações deste lar a manterem viva a restauração conquistada. Que após o perdão venha o zelo, após a reconciliação venha o cuidado, e após a cura venha a maturidade espiritual que impede novas feridas. Que cada relação seja regada com oração, paciência e palavras de amor. Quando surgirem diferenças, que o diálogo seja guiado pela tua sabedoria. E quando a impaciência tentar voltar, que a tua paz silencie o orgulho. Que o amor aqui não seja apenas sentimento, mas escolha diária de cuidar, respeitar e compreender. Espírito Santo, faz deste lar um espelho da tua graça, onde os vínculos não se rompem nas tempestades, mas se fortalecem nelas. Que cada abraço, cada reconciliação e cada gesto de ternura seja um testemunho vivo de que o Senhor ainda é o centro de tudo o que une e sustenta. Espírito Santo, muitas vezes o mal não entra pelas portas, mas pelas palavras. Um comentário dito em raiva, uma murmuração sem perceber, um pensamento negativo que se repete. E de pouco em pouco, o ambiente espiritual da casa se contamina. Por isso eu te peço, purifica as palavras e pensamentos que habitam este lar. Que cada frase dita aqui seja instrumento de bênção e não de destruição. Que a mente de cada morador seja lavada pela tua presença. E que os pensamentos que trazem medo, inveja, dúvida ou pessimismo sejam substituídos por fé, gratidão e confiança. Espírito Santo, limpa o interior antes do exterior, porque o que contamina um lar começa no invisível do coração. Espírito Santo, ensina cada pessoa desta casa a pensar com pureza e a falar com sabedoria. Que ninguém se acostume com palavras duras, com críticas sem amor ou com ironias que ferem. Que cada boca se torne um canal do teu espírito, falando apenas o que edifica, o que consola, o que encoraja. Que cada pensamento que nasce na mente seja filtrado pela tua presença, para que apenas o que é bom e verdadeiro permaneça. Quando a raiva tentar surgir, traz calma. Quando a ofensa tentar responder, traz silêncio. Quando o medo tentar dominar, traz coragem. Que o domínio próprio seja o escudo espiritual deste lar e a prudência sua principal muralha. Espírito Santo, toca nos pensamentos ocultos, aqueles que não são ditos, mas alimentam a alma todos os dias. Quantos sorrisos se escondem atrás de mentes cansadas, preocupadas, consumidas por lembranças ou medos. Que o teu poder alcance o íntimo da mente, desfaça os padrões negativos e traga liberdade ao pensamento. Que cada mente seja um altar limpo, onde tua sabedoria habita. Que o teu sopro renove a criatividade, a lucidez e a serenidade. E que cada vez que um pensamento ruim tentar se formar, ele seja interceptado pela tua luz antes mesmo de gerar ação. Espírito Santo, purifica também o modo de falar sobre o futuro. Que as palavras não sejam profecias de derrota, mas declarações de fé. Que os moradores desta casa aprendam a chamar à existência as promessas de Deus. Que digam, vai dar certo, mesmo quando tudo parece perdido. Que digam, o Senhor proverá, mesmo quando o recurso é escasso. Que digam, a paz virá, mesmo quando as guerras se levantam.
Que a confissão da fé se torne o som diário deste lar, ecoando como escudo espiritual contra toda negatividade. Que o inimigo, ao ouvir as palavras que saem daqui, saiba que este é um território blindado por confissões de vitória. Espírito Santo, que a comunicação dentro deste lar seja restaurada. Que os diálogos sejam cheios de compreensão, as conversas carregadas de empatia e as discussões guiadas por respeito. Que ninguém fale com gritos, mas com calma. Que ninguém responda com ira, mas com amor. Que o falar e o ouvir se tornem exercícios de paciência e de sabedoria. Que os moradores aprendam a ouvir não apenas as palavras, mas as emoções por trás delas. E que, em cada conversa, o teu Espírito esteja presente, moderando, inspirando e direcionando. Espírito Santo, sela esta casa com a pureza da tua voz, que a mente e a língua se tornem instrumentos da tua vontade, que nenhuma palavra maldita encontre abrigo aqui, e que nenhum pensamento sombrio crie raízes, que tudo o que for pensado e dito dentro destas paredes reflita a tua santidade, que o som deste lar seja o da tua presença, paz em vez de gritos, louvor em vez de queixas, fé em vez de medo. Espírito Santo, limpa as palavras e pensamentos e transforma este lar em um lugar onde cada som, cada ideia e cada intenção são reflexos do céu. Espírito Santo, este lar foi apresentado diante de ti, e agora eu te peço que permaneças aqui como Senhor absoluto deste espaço. Que cada cômodo seja marcado pela tua presença e cada parede testemunhe a tua fidelidade. Que a tua unção desça sobre cada morador e cubra este ambiente com tua paz inabalável. Que nenhum espírito contrário tenha poder de retorno e que as marcas do passado sejam substituídas por sinais de vitória. Que tudo o que habita nesta casa, os gestos, as palavras, os sonhos e até o silêncio, seja consagrado ao teu propósito. Espírito Santo, faz desta morada um refúgio espiritual, onde o mal não entra, o medo não permanece e a esperança nunca se apaga. Espírito Santo, que este lar se torne exemplo vivo do teu agir. Que as pessoas que aqui entrarem sintam um ambiente diferente, mais leve, mais puro, mais cheio de paz. Que percebam que aqui há algo maior do que simples conforto, a tua presença real. Que esta casa seja instrumento para abençoar outras vidas, um local de oração, de acolhimento, de fé. Que os moradores vivam sob o teu favor e jamais se afastem da tua direção. Que cada amanhecer traga novo vigor espiritual e cada anoitecer a certeza de que o Senhor guardou mais um dia. Que a tua presença, Espírito Santo, seja como luz constante, iluminando este lar, mesmo nas noites mais escuras. Espírito Santo, que toda semente de fé plantada através desta oração floresça. Que o teu poder continue agindo em silêncio, desatando nós, removendo obstáculos e abrindo caminhos. Que o inimigo seja mantido à distância e que os anjos do Senhor permaneçam de guarda noite e dia sobre este lar. Que as bênçãos se multipliquem, que a saúde permaneça, que o amor cresça e que a fé nunca se apague. Que os dias difíceis não apaguem a confiança, mas apenas a fortaleçam. E que o testemunho desta casa sirva para provar que onde o Espírito Santo reina, o impossível acontece. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu te entrego completamente este lar. Toma posse das chaves, do tempo e da história que aqui será vivida. Que tudo o que for feito dentro destas paredes tenha tua aprovação e seja dirigido pela tua vontade. Coloca a tua bênção nas portas, nas janelas, no chão e no teto e transforma este lugar em símbolo da tua glória. Que cada coração aqui dentro sinta paz e segurança e que nada, absolutamente nada, possa roubar o que foi restaurado hoje. Espírito Santo, sela este lar com teu amor e cobre cada vida com tua proteção.
Permanece aqui, Senhor, e nunca te retires desta casa, pois agora ela pertence a ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Quando o Espírito Santo entra em um lar, nada permanece como antes. O ambiente muda, o coração descansa e as feridas que antes pareciam incuráveis começam a cicatrizar. A presença dele restaura o que estava quebrado, silencia o que gerava medo e devolve a leveza que o mal havia tirado. A partir desta oração, uma nova atmosfera espiritual foi estabelecida sobre a sua casa. As portas estão seladas pela proteção divina, as janelas abertas para a entrada da paz, e a luz do Espírito Santo agora habita onde antes havia escuridão. Tudo o que era peso, desordem ou confusão se transforma em propósito, direção e harmonia. Este é o poder do Deus vivo, agindo silenciosamente, mas de forma profunda e duradoura, purificando, restaurando e consagrando o seu lar como território do céu. Meu amigo e minha amiga, se este vídeo te abençoou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova oração. Compartilhe nos comentários o seu pedido, pois queremos orar por você e pela sua casa. E se você deseja se aprofundar ainda mais na comunhão com o Espírito Santo, conheça o nosso e-book exclusivo, preparado com muito carinho para fortalecer sua fé e te conduzir a experiências ainda mais profundas com a presença de Deus. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Que o Espírito Santo continue habitando na sua vida e em sua casa, trazendo paz, força e milagres em cada novo amanhecer. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre você. Até o próximo vídeo.